igreja nessa noite, e nós sabemos que o Senhor é o Deus que fala conosco. Então que nessa noite o Senhor venha falar no coração de cada um. Traga a revelação que o Senhor Deus deseja. A letra, Senhor, é a letra, continua sendo, Pai, mas o Espírito vivifica, a Tua palavra diz. Então que o Senhor Deus traga a revelação dessa palavra, de acordo, meu Pai, da forma que o Senhor deseja, da forma que o Senhor se agrada. Pois a Tua vontade, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Fala no mais profundo, Senhor, do coração da Tua igreja, da forma que o Senhor deseja, Pai, nessa noite. Pai, mesmo sem merecer, eis-me aqui para ser usado pelo Senhor, para falar com os Teus filhos, para falar com o Teu povo nessa noite. Traga a revelação da Tua palavra, que como uma semente que ela possa ser lançada, Senhor, sobre esses corações, e que cada coração, Senhor, seja uma terra fértil, Deus, nessa noite, na Tua presença. Fala no coração de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém, amados? Pode se assentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Acompanhe a palavra do Senhor, amados, que diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 19 e versículo 1, amados. O subtítulo da minha Bíblia diz assim, talvez o seu possa estar diferente, mas diz assim, Zaqueu, o publicano. Amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Diga glória a Deus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Aleluia. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que este hospedara com um homem pecador. Versículo 8. Entre medos, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe diz, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o pecador. Diga glória a Deus. Maravilhoso é saber que o Senhor, Jesus Cristo, Ele veio para salvar o pecador. Tem alguém nessa noite que é pecador? Todos nós, na verdade, todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz que se com a nossa boca alguém professar e dizer eu não sou pecador, ele já está pecando só de falar que não é pecador. Então todos nós somos pecadores, amados. Entenda o que a palavra do Senhor Deus quer dizer nessa noite. Todos nós somos falhos, somos errantes, todos nós somos pecadores. E muitas das vezes, amados, o inimigo com saber disso, que a gente entende que somos errantes e pecadores, muitas das vezes o inimigo pega carona dentro dessa situação. E eu já vi muita gente dizer, traz, ou seja, ao coração do ser humano, que por ele ser pecador, ele não pode buscar o Senhor, ou talvez não ir à igreja, ou não buscar o Senhor, e muitas das vezes coloca aquele complexo de inferioridade. Não adianta eu orar, porque a minha oração não vai subir o Senhor. Pastor, mas eu já fui muito falho, já fui muito errante. Pastor, eu sou pecador, muitas das vezes eu falho no que falo, no que eu penso, então o Senhor não vai ouvir minha oração. E muitas das vezes nós trazemos ao coração esse sentimento. Ou seja, mas a palavra do Senhor encerrou no último versículo aqui que a gente leu, que Ele veio para salvar o pecador. Esses dias ainda a gente falava aqui, dentro da palavra do Senhor, que Ele anunciou que Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. Ele não veio para o são, mas Ele veio para aqueles que estão doentes.
E quando ele diz esse doente, é aquele que está precisando encontrar o Senhor, aquele que está precisando ter um encontro com Deus, aquele que está precisando, amados, se voltar a Jesus Cristo. Quando o Senhor fala doente, muitas das vezes você pode estar pensando somente o físico, mas o Senhor Deus está falando daquele que precisa, aquele que talvez está preso na arrogância. Às vezes você olha alguém, uma pessoa talvez muito bem vestido, de nome, de influência, e às vezes você fala que aquela pessoa não precisa do Senhor, e muitas das vezes ela precisa muito mais do que alguns da presença do Senhor. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque a palavra vai falar de Zaqueu. E sabe quem é Zaqueu? A Bíblia vai destacar que ele é um dos maiores dos publicanos, cobrador de imposto, e que a Bíblia vai destacar que Zaqueu é rico. Comece a entender para você, comece a prestar atenção para você entender a palavra de que é o encontro de Deus e o homem. Zaqueu é rico, a Bíblia destacou no começo onde a gente leu. Zaqueu é maioral dos publicanos. Pastor, o que eram os publicanos naquele tempo? Um povo que era considerado avarento, injusto, que roubava, que tirava o que era mais de direito a eles do povo. Um povo considerado que roubava da nação, que roubava do povo. E quando se falava, olha, aquele ali é publicano, então ele não era bem visto. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um homem de pequena estatura, e que ele era cobrador de imposto, ele era um dos maiorais. Sabe aquele que tem nome, que tem influência, e que para muitos, amados, é respeitado, sabendo que está não fazendo algo que é errado, fazendo fora do que é devido, fazendo fora do que é a lei. Ou seja, ali vivia Zaqueu, aquele homem rico. Porém, se a Bíblia já fala que ele é rico, é bem certo que ele era muito bem visto. Como eu disse para você, porque às vezes quando se fala de alguém que precisa ter um encontro com o Senhor, às vezes a gente já pensa aquela pessoa jogada num canto. A gente só pensa que é aquela pessoa que talvez está passando uma luta tremenda com enfermidade, está passando uma luta financeira, que talvez não tem nem o que comer dentro de casa. Mas muitas das vezes a gente esquece que encontro com Deus todo ser humano precisa ter. Não é somente alguém que está precisando de um socorro, mas como também alguém que está pensando que está por cima de tudo, mas na verdade está bem baixo, longe de Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus que pode salvar. A Bíblia diz que Zaqueu, ele é um desses homens. E agora em Jericó, o Senhor Jesus está passando, num tempo que o Senhor Jesus estava sobre a terra em forma humana. Aonde ele passava havia milagres, amados. Aonde ele chegava havia transformação. Aonde Jesus passava, o que chama atenção é que Jesus reunia multidões. Muitos ali a Bíblia diz com curiosidade, muitos para apertar, muitos ali eu quero tocar nele que eu serei curado. Alguns dizendo eu quero ir lá pelo menos só para ver, porque tem falado muito bem desse Jesus. Alguém que chega e diz eu quero ver o que ele está fazendo, muitos para julgar. A Bíblia diz que havia sacerdotes que não acreditavam que ele era o Messias, e muitos olhavam para ver o que ele ia fazer. Via ele fazer um milagre, via que era algo impossível, mas muitos ainda não queriam acreditar. Mas dentro de muitos tinha aqueles que queriam milagre, tinha aqueles que diziam eu vou tocar e haverá diferença na minha vida. No meio daqueles muitos tinha alguém que talvez que dizia eu quero apenas ver ele, eu tenho apenas curiosidade de saber sobre esse Jesus, porque muito bem fala dele. Ele ainda jovem, ele ensinava mestre. Ele ainda bem jovem, deixado para trás, um dia ele se encontra na sinagoga ensinando mestres. Peraí, pastor, ensinando mestre? Sim. É porque ele não era qualquer um, era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aleluia, e que destaca em tudo que faz, e chama a atenção por onde passa, por onde chega. Alguém agora sai comentando, eu estava lá e eu vi ele curar o cego de nascença. Alguém que sai dizendo, olha, eu estava lá e eu vi ele dizer para a mãe que já estava levando o filho no caixão, ele tocando no caixão e dizendo, ei, levanta filho e volta para tua mãe. Alguém está contando, ei, ele é homem de milagre, eu estava lá naquela festividade em que acabou o vinho, a situação era de vergonha, mas ele foi lá, transformou água em vinho, e muito melhor do que o vinho anterior. Alguém está contando os feitos, aleluia.
Alguém está contando que Jesus é maravilhoso. Alguém está contando que o Senhor é Deus de milagre. Agora chega aos ouvidos de Zaqueu que Jesus, ele é o Todo-Poderoso e que ele está passando em Jericó. Zaqueu tem nome, tem influência. E o que chama a atenção é que ele é muito rico, mas ele tem curiosidade em ver Jesus. Amados, o primeiro passo que a gente precisa ter para ter um encontro com o Senhor, o primeiro passo é eu querer ver o Senhor na minha vida. O primeiro passo para vir uma transformação e uma mudança em mim, porque muitas das vezes a gente acha que a mudança ela vem no estralo de dedo, de um dia para a noite. E eu prego isso aqui. Por isso que eu sempre falo que você não vê eu como pastor ficando pegando alguém dizendo: olha, larga isso que está errado, larga esse vício, larga aquilo, ei, muda a sua vida, e isso, aquilo. Não, transformação vem quando eu quero ver Jesus na minha vida. Você presta atenção que Zaqueu só quer a situação. Zaqueu só quer, ele está dizendo agora que já que Jesus está passando em Jericó, eu quero ver ele. Só isso. A Bíblia não destaca que Zaqueu está dizendo assim: eu quero um milagre. A Bíblia não diz que Zaqueu está dizendo assim: eu tenho uma enfermidade, eu preciso ser curado, vou tocar nele como muitos tocou. Não, amados. O que a Bíblia está dizendo é que Zaqueu diz: eu quero ver esse Jesus, eu quero conhecer ele, para mim saber quem ele é. Desperta uma curiosidade em Zaqueu agora, que ele diz: eu quero ver Jesus, e por onde ele passar, eu quero estar lá em nome de Jesus. Mas o maior segredo é que se Jesus está na casa, eu quero sentir a presença dele na minha vida. Aleluia. O maior segredo é que se eu estou na presença do Senhor, é eu dizer para ele: Pai, eu só quero te sentir a tua presença. Aleluia. O maior segredo é eu já me colocar numa posição e já dizer: Senhor, que da noite por dia transforma minha vida. Não, mas me dá pelo menos um sentimento de te conhecer, de sentir a tua presença. Zaqueu sabe na vida que está, Zaqueu sabe que está errado, Zaqueu sabe que ele é pecador, mas o desejo dele é: Jesus está passando, então eu quero ver Jesus. Jesus está passando, eu quero conhecer quem é ele. Aleluia. O sentimento de Zaqueu é somente um: ele sabe da vida dele, ele sabe do que está fazendo. Amados, como seres humanos, crentes, cristãos, somos grandinhos, sabemos como está a nossa vida. O Senhor, a Bíblia diz que ele não é um Deus que invade, mas ele é o Deus que está pronto a se apresentar quando a gente se coloca no meio do caminho dele, dizendo: Senhor, eu quero te conhecer. Aleluia. Eu quero ouvir a tua voz. Porque Zaqueu é julgado por toda a população, mas Zaqueu diz: eu quero conhecer esse homem, eu quero ver ele. E a Bíblia diz que Zaqueu corre por onde Jesus vai passar. É muito fácil saber onde Jesus estava. Havia uma multidão ali, havia pessoas em volta, havia um alvoroço. Zaqueu talvez agora, pelo que a Bíblia diz, não destaca detalhadamente, mas Zaqueu olha de longe e vê uma multidão vindo. E ele vê que em sentido que Jesus está vindo, vai passar aqui. Ele corre para aquele determinado lugar. Mas quando ele corre para aquele lugar, ele vê que só tem uma multidão, pessoal apertando, e ainda não está dando para ver Jesus. Ele olha que tem uma multidão em volta, mas não dá para ver. A Bíblia diz que ele é de pequena estatura, um homem baixo, que está tentando ver Jesus de todas as formas, caçando um jeito, caçando um lado para ver Jesus, caçando uma forma para conhecer ele, para saber quem é ele. Alguém que está dando um voto de confiança para Jesus, para você entender melhor. Alguém que não está olhando se ele talvez é como o mundo hoje: opa, eu tenho dinheiro sobrando, eu não preciso do Senhor. Porque muitos têm andado dessa forma. Se tem dinheiro, se faz como ele, como um Deus, e pensa que não precisa do Senhor. Muitos têm olhado dessa forma, dessa maneira: se está tudo bem, então não precisa de buscar Jesus. Se você for olhar dentro da palavra, pelo que a palavra diz, não tem nada faltando na casa de Zaqueu, fisicamente, financeiramente. Não tem nada faltando para Zaqueu, o que ele precisar comprar. Pelo contrário, ele é um homem de influência e que tira até mais do que devido na profissão dele, daquilo que ele faz. Ele é um homem que, olhando humanamente falando, entre aspas, ele não precisa nada, mas é alguém que quer conhecer o Senhor. Amados, o teu sentimento para conhecer o Senhor precisa tudo apertar,
Ou nos momentos bons também você quer sentir a presença dele? Precisa tudo, a casa tem que cair para buscar o Senhor? Ou nos momentos bons também, eu também vou te adorar, Senhor? Porque nós seres humanos somos assim. Será que eu preciso ver tudo desmoronar para me procurar o Senhor? Ou se mesmo olhando humanamente, falando à minha volta, não está faltando nada, mas eu quero estar na presença dEle. Não está me faltando nada, mas eu quero exaltar o Senhor acima de tudo. Ei, está tudo indo bem, pastor, na minha casa, mas eu vim hoje para adorar, porque Ele é digno de todo louvor e exaltação. Aleluia. A gente sabe que nós oramos mais quando tudo aperta. Quem ora muito quando tudo aperta? Todos nós, né? Alguns não levantou a mão, mas somos assim, amados. Todos nós. Eu sou assim. Por que, pastor, só está dizendo isso? Porque é de nós, seres humanos. Você já percebeu que a gente tira oração que nunca tirou? Como se diz aquela do fundo do baú. A gente desperta na madrugada, Senhor. Na verdade, muitas das vezes nem dorme. Abre os olhos 3 horas da manhã, não dormiu ainda. Do sentimento que só está cochilando, preocupado. E a gente já sabe onde recorrer. Vou orar ao Senhor, vou buscar. E a gente ora como nunca orou, quando está tudo bem. Não é toda madrugada que a gente ora. Não é todos os momentos que a gente vai para a presença do Pai. Não é todos os momentos que a gente entra no quarto, fecha a porta e lá se desmancha na presença de Deus. Chora para Ele, conta tudo para Ele. Mas muitas das vezes, quando as coisas apertam, amados, a gente fala com o Senhor como se estivesse falando com o melhor amigo, que pode confiar, que pode desabafar, que pode contar tudo. Senhor, eu errei, eu falhei nisso e naquilo, me ajuda, me dá força. Muitas das vezes já não vem voz, só vem choro, mas a gente fala, a gente ora, a gente clama. Por quê? Porque muitas das vezes a gente espera tudo desmoronar para querer descer na presença daquele que é Deus. Muitas vezes a gente espera notícia ruim, aleluia, para querer falar com o Senhor, sabendo que Ele está no mesmo lugar sempre, dizendo: filho, eu estou aqui nos momentos bons, você pode falar, você vai sentir a minha presença. Nos momentos bons também eu te chamo, aleluia. Sabe por quê? Que muitas das vezes, amados, a gente enfrenta deserto e nem sempre é deserto que é o diabo que traz. Muitas das vezes é o Pai dizendo: eu estou com saudade da tua oração. Muitas das vezes é o Pai dizendo: eu sei aonde e o que faz te adorar. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? A Bíblia diz que o próprio Jesus foi levado ao deserto. E não foi o inimigo, foi o Espírito do Senhor que levou. Muitas das vezes, amados, a gente fala lá no deserto com Deus como nunca fala nos momentos bons. A gente canta para Ele. E o Senhor, o que Ele quer, um relacionamento com nós. Não é placa de igreja, não é religião, é um relacionamento de pai e filho. Você consegue entender? Como o pai se sente orgulhoso quando o filho vem, abraça, tem confiança. Se tudo aperta para o filho, ele conta para quem? Para o pai, para a mãe. Ainda criança, se tem alguma coisa que põe medo, eu vou contar para meu pai, para minha mãe, porque ele sente segurança. E muitas das vezes o que nos afasta do Senhor é deixar o inimigo colocar no nosso coração: é pecador, não adianta eu falar com o pai. Eu sou falho, não adianta eu falar com o Senhor. Você ainda, diante de ter uma consciência do que era certo, do que era errado, bem jovem ou criança, você falhou muitas das vezes com o pai, com teu pai, com a tua mãe. Da mesma forma, você nem aceitou o que ele falava. A gente muitas das vezes não aceitou, ficou bravo com ele, chamou eles de antigo, de bobo. A gente pegou uma idade que muitas vezes achamos que nós éramos certo. Não é assim? A juventude, quando às vezes pega uma idade que a gente acha que o pai e a mãe é errado, é muito antigo. Aí a gente pega aquela consciência: eu estou certo. A gente também na presença do Senhor faz isso na igreja. Muitas das vezes eu não gostei do que foi pregado, não preciso ir porque aquilo lá não é verdade. Mas daqui a pouco lá na frente a gente se depara com aquela situação e tem que aceitar que o pai estava certo.
E tem que aceitar que o Pai falava no fundo do meu coração, mas era para o bem, era para o conserto, era para dizer: eu te quero aqui comigo, eu te quero dar livramento para aquilo que está por vir, eu quero te ajudar. Mas muitas vezes a gente olhou e ignorou porque estava tudo bem. E quando está tudo bem, traz um sentimento carnal de que não precisa muito buscar o Senhor, de que não precisa muito estar à igreja, estar exaltando, estar na congregação com os irmãos exaltando, que muitas das vezes eu vou buscar mais quando tudo é difícil. E muitas das vezes para buscar uma restituição quando tudo é difícil, muitas das vezes será algo doloroso. Muitas das vezes nós passamos situação de dor, pisando em espinho, em pedras no caminho, porque muitas das vezes lá atrás, quando estava tudo bem, a gente não quis estar com o Pai, a gente não quis estar com o Senhor. E agora nas pedras a gente sabe que a gente precisa dele. Sabe o que chama a atenção nessa passagem de Zaqueu? Que humanamente falando ele não precisa de nada, mas ele quer ver. A Bíblia diz que ele já tentou de todos os lados, de forma, caçando um jeito, e não pode ver Jesus. Sabe o que ele faz? Ele olha e vê uma espécie de árvore, uma figueira, e que a Bíblia fala sobre um nome de sicômoro. E ele fala: peraí, eu não consigo ver Jesus daqui, nem de um lado, nem de outro, estão apertando, estão em volta, então eu vou subir nessa árvore. Quando ele passar aqui por cima, eu vou ver Jesus. Alguém que está procurando uma forma de ver Jesus. O que está acontecendo agora é alguém procurando um jeito, que se deparou com a multidão, mas não parou: eu vou dar um jeito. Alguém que está procurando ver e conhecer Jesus, que se deparou com dificuldade, mas em outras palavras ele está dizendo: eu vou dar um jeito. Ainda há uma esperança de ver o Senhor, ainda há um jeito de eu olhar, de eu conhecer Ele. Ainda que tenha esse impedimento, eu vou olhar para uns lados, para o outro, eu vou caçar um jeito. O que a gente vê agora é Zaqueu olhando: não deu para ver Jesus, se eu rodear de lá, não dá de cá também. Está difícil de conhecer Jesus, mas ele olha para um lado: não tem como, eu vou subir lá, e de lá eu vou ver Jesus. E a Bíblia diz, pensa agora, amados, um homem que vai chamar a atenção da humanidade, um homem riquíssimo, subindo numa árvore só porque ele quer ver Jesus. E lá de cima ele está esperando Jesus vir, vindo o Senhor, está vindo Jesus, a multidão apertando. Não tem tempo, ou seja, humanamente falando, não tem algo que chama a atenção de Jesus. Não dá para destacar, alguém está apertando, mas está vindo Jesus naquela caminhada. E quando Jesus passa debaixo daquela árvore, amados, algo chama a atenção do Senhor. Não é Zaqueu gritando, não é Zaqueu derrubando algo lá de cima para chamar a atenção, não é Zaqueu dizendo: Senhor, quando tu chegar no rumo dessa árvore, olha para mim. Não é Zaqueu gritando lá: Senhor, eu estou tentando dar um jeito de te ver. Não. O que chama a atenção é que Zaqueu está em cima daquela árvore, caladinho, porque ele quer ver, porque ele somente quer conhecer Jesus. Mas que quando passa o Senhor debaixo daquela árvore, a Bíblia diz que Jesus então olha para cima, e ele olha para aquele homem que talvez nunca viu, pelo que a palavra está dizendo, nunca conheceu, mas Jesus olha para ele, chama pelo nome e diz: Zaqueu, desce daí depressa, porque me convém ir passar a noite na tua casa. Aleluia. Sabe o que Jesus diz? Jesus chega debaixo daquela árvore. A Bíblia não está dizendo que ele está gritando, que ele está chamando, mas Jesus olha para cima, ele olha para aquele homem, chama pelo nome, porque alguém pode estar olhando e dizer: por que ele conhece? Como que ele sabe que o nome dele é Zaqueu? Pode Zaqueu estar olhando e dizendo: ei, como que ele sabe o meu nome? Mas Jesus está olhando e dizendo: Zaqueu, desce daí depressa, rápido, porque eu quero ir para a tua casa. Aleluia. Pastor, mas não chamou não. O segredo não estava no sentimento de gritar, de chamar ele, não. Mas o que muda a diferença não é o que está por fora, é o que está por dentro. O sentimento, a visão humana. Jesus estava bem longe de Zaqueu, mas o coração de Zaqueu estava dizendo: eu quero te conhecer, eu quero te ver de perto. E aquele sentimento que humanamente Jesus estava longe, mas na verdade estava pertinho, ouvindo, sabendo que o coração dele estava desejando conhecer, estava desejando sentir a presença dele. Aleluia. A Bíblia não está dizendo que Zaqueu gritou, mas como é que ele sabe? Porque vem do coração. Eu posso gritar,
abrir minha boca e gritar ao Senhor. Mas se o meu coração estiver corrompido, amados, se não é do coração que eu quero o Senhor, Ele não invade. Você consegue entender? Eu agora, portanto, eu não sou aquele que vou gritar ao Senhor, mas o Senhor conhece o coração, e o coração queima na presença dEle. Eu não sou muito de falar, pastor. Eu não sou muito nem de adorar o Senhor em voz alta, mas o Senhor conhece o coração daquela pessoa e queima em desejo. O Senhor é aquele que chama pelo nome, porque é o sentimento que eu sempre falo aqui. Você nunca pode julgar uma pessoa de forma nenhuma, mas principalmente não é pela face, pela expressão dele, não é pelo jeito dele andar, não é pelo jeito dele se vestir, não é pelo jeito que ele tem o semblante fechado, ou talvez ele é sorridente ou alegre. O Senhor, ele não olha por fora, mas ele olha por dentro. Sabe o que é isso? Zaqueu não gritou, Zaqueu talvez pensou com ele, talvez nem comentou com ninguém. Eu quero ver, eu quero conhecer esse Jesus. Ele sobe da árvore caladinho, e quando Jesus chega lá, Jesus chama ele pelo nome e disse: Zaqueu, me convém ir para a tua casa hoje. Oh, aleluia. Sabe o que a multidão vai dizer? A gente leu isso, amados. E a multidão uns vai olhar e vai começar a questionar. Alguém que estava seguindo Jesus ali, apertando ele na multidão. Alguém que talvez estava empurrando, tocando nele, mas não fazendo diferença nenhuma, tocando por tocar, perto por estar fisicamente, mas o coração bem longe. Sabe o que é isso? Eu posso estar no templo todos os cultos, mas se o meu coração não estiver no Senhor, eu estou bem perto fisicamente, mas espiritualmente eu estou bem longe do Senhor. Bem longe. Pastor, por que o Senhor está dizendo isso? Porque o que vai mudar é o sentimento nosso para com o Pai. O que vai mudar é o desejo que vem de dentro. O que vai mudar é o desejo que eu quero conhecer, é que eu quero ver, que eu quero sentir a presença do Senhor. Aí é que a gente vai começar um pouquinho, porque a gente é ser humano e a gente não perdoa no estralo de dedo. A gente não perdoa por alguns minutos e alguns segundos. Há tempo para perdoar. Dependendo da situação de que alguém fez contigo, talvez leve até anos para perdoar, porque somos seres humanos. Mas aí Jesus pega, tem ladrão na cruz do lado dele, e Jesus está perdoando ele e dizendo: olha, hoje ainda tu entrarás comigo no paraíso. A gente vê Jesus agora dizer que nem que seja na última hora, e que se ele perdoa, se ele, ou seja, se converter de todo o coração, ele é salvo. Aí nós seres humanos, já vi ser humano que não concorda com isso, que muitas das vezes: espera aí, pastor, mas viveu uma vida errando, matando, roubando, fazendo muitas coisas, prejudicando. Mas espera aí, o Senhor diz que se nos últimos minutos, se ele não perder a vida, que não deu tempo nem dele se arrepender, mas se deu tempo dele se arrepender, e de todo o coração, de coração, ele se arrependeu, o Senhor salva. A palavra do Senhor diz que ele salva. Sabe por quê? O perdão que vem para nós não depende de homens, e muitas das vezes a igreja quer basear no sentimento e no olhar de seres humanos. Muitas das vezes a gente quer basear a nossa vida no que aquilo que está pensando de nós, no que está pensando de ti. Ah, mas eu não vou mais porque está falando isso. Ah, não vou mais buscar o Senhor porque eu estou vendo fulano na igreja buscando, mas lá fora está fazendo isso. Ah, mas fulano errou e agora já está lá na igreja. Fulano pecou e agora está adorando lá o Senhor. Está falando o que está vendo por fora, mas não conhece o coração para com Deus. Sabe o que é isso? Intimidade entre homem e Deus. Só Deus sabe. Alguém está olhando e falando: esse homem aí, ó, que o Senhor está falando que vai para a casa dele, esse Zaqueu aí, ele rouba, ele é avarento, ele arranca imposto, ele tira do que é do povo. Esse homem é de má influência. Alguém está dizendo para Jesus: espera aí, o Senhor está enganado. Porque muitas pessoas hoje quer dizer que está querendo contar para Jesus e querendo convencer Jesus que está enganado, porque está abençoando a vida de alguém, porque está chamando alguém, porque está lá batendo na tecla daquele que diz: eu nunca vou buscar o Senhor. E Jesus está lá, porque o Jesus sabe,
Porque o Senhor sabe, daqui a pouco, quando se converter, será alguém convicto na presença do Senhor, que não tem homem nem inferno que faz desviar da presença do Senhor. Sabe por que Jesus está lá naquele coração duro, que não quer aceitar, que fala para você às vezes: eu nunca vou beirar uma igreja, eu nunca vou exaltar o Senhor. Mas você vê Deus trabalhando na vida daquela pessoa, e aí muitos olham no olhar humano: peraí, por que o Senhor quer com uma pessoa dessa? Ah, mas o que Jesus quer? Alguém está dizendo e falando: Jesus, por que o Senhor quer ir para a casa de Zaqueu? Esse homem é pecador, você não conhece ele não. Sabe aquele sentimento de querer falar para Jesus: você não conhece ela, você não conhece ele, oh aleluia. Ver Deus honrando alguém e que olhar e falar: opa, mas fulano não conhece fulano, se conhecesse não acontecia isso. E desse sentimento a gente se engana, que quando tem um coração que quer conhecer o Senhor, amados, ele deu o maior passo na caminhada dele, porque o segredo está em querer conhecer. Depois que conhece, é que vem a mudança, aleluia. Mudança não vem antes de alguém que começou a quebrantar o coração. A mudança não vem antes de alguém dar lugar para o Espírito Santo do Senhor. Não vem, amados. A mudança não vem antes de alguém que antes, agora, ainda não abriu o coração, mas daqui a pouco abriu o coração e diz: Espírito Santo, pode entrar. Eu estou dando um voto de confiança para ver se é o melhor para a minha vida mesmo. Eu estou dando um voto de confiança para saber se Deus é isso tudo que Ele quer para mim mesmo, amados. Depois que abriu o coração para o Senhor, acabou. Pode ter certeza que as maiores transformações estão vindo. Pode ter certeza. Quantos de nós buscou o Senhor no começo? A gente estava na presença e não tinha largado muitas coisas que estavam errantes, coisas erradas, a gente não tinha largado, mas foi vindo para a presença, foi buscando. Foi num dia que a gente resolveu fechar os olhos e dizer: Espírito Santo, tenha liberdade em mim pela palavra que eu ouvi. Pode entrar e tenha liberdade para fazer o que o Senhor quer. E depois daquele dia a gente viu tudo andar diferentemente. Depois daquele dia que o cristão começa a ver que o sentimento: eu já não quero mais viver dessa forma. Já começa aquele sentimento, aquele dia que o cristão não quer mais, amados, já andar de certa forma que desagrada. Aquele sentimento que o cristão não quer mais colocar a mão sobre aquela situação, porque sabe que é errante, já não agrada mais, já não dá mais prazer de viver naquela vida. Eu já não quero mais colocar os pés em tal lugar, porque já não há mais prazer, diversão, já não consigo mais se sentir bem em tal situação. Que é isso, pastor? Isso é o mover do Espírito Santo de Deus. Isso é um encontro com o Senhor. Isso é aquele dia que você abriu o coração, e se não abriu ainda, abre e diga: Senhor, entra na minha casa. Isso é aquilo que depois que o Senhor entrou na casa, tudo começou a transformar. Jesus entra na casa de Zaqueu e sabe o que acontece? De uma hora para outra, a Bíblia diz que entre mentes, ou seja, num tempo oportuno, de uma hora para outra, sabe o que Zaqueu vai dizer? Senhor, eu estou sentindo aqui no meu coração que a partir de hoje eu quero mudança. Zaqueu começa a falar para Jesus. Jesus só falou que ia para a casa dele. Presta bem atenção, a gente já vai encerrar, para você ver como eu agi do Senhor. Jesus só foi para a casa dele, e de repente, de uma hora para outra, Zaqueu começa a confessar: Jesus, eu quero mudança de vida. Se alguma coisa que eu roubei e que eu tirei que não é meu, eu vou restituir. Mas eu não vou restituir ao mesmo tanto, eu vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu começa algo transformador. Alguém não quis que Jesus fosse para a casa dele. Alguém não quis que Jesus chegasse até Zaqueu. Mas Jesus chegou. Jesus foi para a casa dele. E Zaqueu agora começa a falar para Jesus: Jesus, eu quero transformação, eu quero mudança. Se eu roubei, eu quero restituir, eu quero devolver, e muito mais. E o Senhor olha para Zaqueu e diz: olha, Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu, a partir de hoje, pelo dentro da palavra do Senhor, tu és filho de Abraão. O que significa isso, pastor? Filho na mesma fé. E o Senhor está dizendo: Zaqueu, a partir de hoje tu és cristão. A partir de hoje tu crê em mim. A partir de hoje a tua vida está encaminhando para a salvação. Aleluia. Alguém não queria que Jesus entrasse na casa de
de Zaqueu, mas Jesus entrou e houve transformação. Amados, o segredo está em deixar Jesus entrar na casa, que é o coração, é dar oportunidade para Jesus entrar e moldar. Muitas das vezes a gente quer que Jesus só vem e faz um milagre. Pastor, eu só quero Jesus como um abençoador, senão daqui a pouco ele me coloca o desejo de eu largar situações que eu não quero largar. Ah, pastor, eu só quero ele para abençoar, para fazer um milagre na minha vida. Eu preciso de transformação. Amados, a gente sempre fala isso aqui, Jesus, ele não quer ser garçom na nossa vida. Chegar e servir, tanto faz quem é ele. Pode voltar, se me serviu, está tudo em paz. Jesus, ele é o Pai que quer vir e fazer morada no coração do filho. Jesus é aquele que diz: eu não só quero te abençoar, mas eu quero fazer parte da tua história. Eu quero começar a escrever uma nova história para ti. Oh, aleluia. Jesus é aquele que quer começar a escrever, amados, novos passos para nós. Jesus é aquele que quer começar a escrever uma nova caminhada para ti. Pastor, mas assim é difícil. Mas quem molda e quem faz é o Espírito Santo. É Ele que vai fazer, pastor. É difícil, mas se você dá lugar para Ele, é Ele que tira o desejo, é Ele que arranca. Eu só preciso ter um encontro com o Senhor. Antes de Jesus entrar na casa de Zaqueu, ele não estava arrependido, ele não queria mudança de vida. Antes de Jesus até subir na árvore, ele não estava arrependido. Mas quando ele colocou um desejo: eu quero te ver, Jesus, eu quero te conhecer. E Jesus olha para ele, sabendo o sentimento do coração dele. Jesus falou: hoje me convém ir para a tua casa, Zaqueu. E quando Jesus entra naquela casa, e essa casa que Jesus está falando nessa noite é o teu coração. Essa casa que Jesus está falando é o teu coração. Porque muitas das vezes você talvez aceitou Jesus só para ficar em volta, para te abençoar, ou só para vir quando tudo estiver difícil. E Jesus está dizendo: olha, o encontro não é somente na árvore, o encontro não é somente no caminho. Eu quero entrar na sua casa. Você consegue entender? É Jesus dizendo ali: Zaqueu, não cabe aqui o encontro, não cabe aqui eu te conheço, eu te chamo pelo nome. Eu sabia que o teu coração estava queimando de vontade de me conhecer. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sei que no teu coração você queria me ver, me conhecer, mas não acaba aqui. Eu quero entrar na sua casa, eu quero ir para a tua casa. Ah, mas alguém está julgando, não quero saber. Eu quero entrar na tua casa. Ah, mas eu errei, eu falhei, eu pequei. Jesus está falando: eu estou dizendo que eu quero entrar na sua casa, eu quero entrar no teu coração. Ah, mas eu sou falho, mas eu ainda pequei ontem, mas eu ainda falhei. Ah, mas muitos me conhecem e sabem que eu sou assim. Zaqueu pode estar falando lá, Jesus está gritando lá que eu sou pecador, e o Senhor quer ainda para minha casa? Jesus está dizendo: eu quero, e me convém, e eu vou entrar na tua casa. Oh, decanto, rebias. Você consegue entender que Jesus, ele está entrando na casa agora de Zaqueu, e quando ele entra para dentro da casa, o sentimento muda. Você quer mudança na tua vida, amados? Chama Jesus para a tua casa. Pastor, eu quero me libertar. Chama Jesus para a tua casa, que é o coração. Despoja de tudo que está dentro dele. O que for prioridade, coloca para segundo plano. Diz para Jesus: vem e faça morada em primeiro lugar. Vem e fica, Senhor. Senhor, entra na minha casa. Que esse encontro não seja somente aqui hoje. O que representa a igreja para você hoje, que chegou aqui, representa como se fosse naquela árvore, como naquele encontro, lá naquele encontro, naquela figueira brava. Mas Jesus falou: olha, não é aqui que o encontro acaba. Eu quero ir para a tua casa. O que o Senhor Deus está dizendo é que amanhã, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, mês que vem, todos os meses, e daqui para frente, todos os anos, Ele quer estar dentro do teu coração. O encontro não acaba aqui, diz o Senhor. Você consegue entender? Oh, aleluia. O encontro não acaba aqui. O Senhor Deus está dizendo, ou seja, Ele não é Deus que faz a obra pela metade.
Ele não é Deus que começa a agir e para, mas Ele é o Deus que sabe de todas as coisas. Ele é o Deus que sabe da tua intimidade e o momento certo para agir, o momento certo para fazer o milagre, o momento certo para te levantar, o momento certo para permitir a batalha, para permitir a luta, o momento certo para curar. Deus é quem cuida na direção, pastor, mas não é fácil. Mas quem capacita é Ele, é olhar para Ele. Sabe quando é um cristão que ele não cai, não para, que ainda que tem dificuldade, luta, muitas das vezes erra, falha, mas não para? É aquele cristão que um dia falou: Jesus, entra para minha casa, porque eu não quero só um encontro aqui pro lado de fora. Eu não quero só um encontro aqui pro lado de fora, só te sentir aqui no templo e depois voltar para casa e não te sentir mais. Ele não é Deus que está aqui dentro somente do templo. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando Jesus dá a vida na cruz, o véu rasga de cima a baixo. Sabe o que é isso? Acesso à presença. Se você chegar na tua casa ainda hoje ou amanhã, tu pode orar lá, que você vai sentir a presença de Deus te tocando lá. No momento mais difícil, entrega nas mãos dele e vai ver Jesus cuidar, vai ver Jesus fazer. No momento de batalha, entrega na mão dele e você vai ver Jesus encaminhar as coisas. Pastor, no momento de fraqueza, entrega nas mãos dele. Enfraquecer, ele sabe que todo mundo enfraquece. Luta, batalha, muitas das vezes não dá vontade nem de ir na igreja. Isso é coisa que muitas das vezes aflige a nossa carne, e a gente precisa olhar e repreender, porque entendemos agora que um dia nós só amamos Jesus e deixamos Ele entrar na casa. O cristão que um dia deixou Jesus entrar na casa, não é batalha que tira ele da presença do Senhor. Não é falha do fulano de tal, o pecado de tal, ou porque decepcionou um dia, não. Não tem nada que tire ele da presença de Deus. Por quê? Porque quem entrou na casa dele foi Jesus Cristo de Nazaré. Zaqueu nunca mais vai sair da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque quem entrou na casa dele não foi homem, foi Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Dá um lugar para o Senhor. Pastor, é batalha demais, mas não desista, não para. Você precisa entender que o segredo é continuar, por causa dele, lutando por ele. Sabe o que é isso? Acreditando que ele vai dar um jeito, entendendo que a tua oração, o teu clamor está chegando a ele, entendendo que o Senhor sabe, Ele te chamou a atenção para entrar no teu coração, entender que nos momentos difíceis, muitas das vezes a gente não vê Ele, mas Ele está nos vendo. Você consegue lembrar, entender aquela passagem que Jesus diz: eu vou para o barco, desce, os discípulos vai indo para o barco, mas as ondas levou o barco para o meio do mar, e anoiteceu, chegou de madrugada, e a Bíblia diz que os discípulos olharam e já não via terra firme, mas Jesus do outro lado via eles em perigo. Olhando daqui para lá não se vê, mas Jesus olhando de lá para cá está vendo. Você consegue entender que no momento da luta a nossa visão bloqueia, e muitas das vezes nós pensamos que o Senhor não está vendo. Nós começamos a pensar que o Senhor não está olhando para nós, mas precisamos entender que como seres humanos, o nosso olhar para Ele muitas das vezes é limitado, mas o olhar dele para nós, Ele está vendo tudo que está passando, a dificuldade, a batalha, a luta, tudo que está se levantando contra a tua vida. Ele está vendo, Ele sabe a hora certa de fazer o milagre. Jesus só está dizendo: continua, persevera, porque Ele é Deus na tua vida. Glorifica o santo nome do Senhor. Você nessa noite possa abrir o teu coração para o Senhor. Hoje é noite de você dizer para o Senhor: Pai, eu abro meu coração e entro na minha casa, entra na minha vida, Senhor. Entra no meu coração nessa noite. Ainda que talvez você chegou aqui e está tudo difícil, está uma batalha tremenda, mas é noite de você dizer: Senhor, entra na minha casa, Senhor. Entra no meu coração, transforma tudo, muda tudo. Pastor, o que é isso? É querer. É querer. Se eu não quiser, mas o Senhor não invade, o Senhor não entra. A gente não vê um encontro de Zaqueu com o Senhor em momentos atrás, não. Porque em momentos atrás, ou dias ou anos atrás, Zaqueu não procurou, Zaqueu não quis, podemos dizer. Mas quando a Bíblia falou assim, ó, Zaqueu quis, naquele dia ficou registrado, ficou escrito, para a igreja saber
que quando a gente quer, o Senhor é aquele que está olhando e nos chamando pelo nome. Que Ele é o Deus que sabe e que está dizendo: eu sei do que tem passado, eu te chamo pelo nome, eu te conheço. Só me deixa entrar na tua casa, só me deixa entrar no teu coração. Aleluia. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Abre o teu coração para o Senhor nessa noite. E declare para o Senhor nessa noite que a tua casa é dele, o teu coração é dele. A sua vida é do Senhor. Você pode ter entrado aqui passando batalha, luta, o que for. Abre o teu coração e diz: Senhor, que o Senhor possa entrar na minha casa como o Senhor entrou na casa de Zaqueu. Pastor, eu quero que o Senhor faça um mover na minha vida. Diz para ele: Senhor, eu sei que não é historinha, mas é fato e real. Assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, o sentimento de mudança veio, o desejo de largar aquilo que não te agradava. Que o Senhor faça na minha vida hoje. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Releva os seus pensamentos ao Senhor. Aleluia, Jesus. O Senhor é o Deus que Ele é a tua força. Ele é a nossa saída. Ele é aquele que nos capacita para os dias difíceis. Ele é aquele que sabe o desejo do nosso coração. Que nessa noite você possa declarar que você jamais vai parar, desistir. E que nessa noite que você mais quer é que Ele entra no teu coração, é que Ele entra na tua vida. Aleluia. Antes de ir para casa, você pode chamar Ele. Você pode chamar o Senhor para a tua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você pode chamar o Senhor para a tua vida. Você pode declarar nessa noite, aleluia, que Ele é a tua força. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Feche os teus olhos e fale com Deus. E eu parei. Entrega o teu coração para Ele nessa noite. Parei para respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Aleluia. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Fale com o Senhor nessa noite. Ainda que você possa estar enfrentando momentos difíceis. Aleluia. Mas por causa dele, mas é que a gente está de pé. Porque um dia Ele entrou na tua casa, na sua vida. É que você está de pé, que você está perseverando. É que você está lutando, então declare na presença dele. Mas toda vez, aleluia, aleluia, cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Eu já teria desistido, mas jurei, eu chego lá. Declare nessa noite, amados. Por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. É Ele que dá força, Jesus, que sempre é Ele que capacita. eu sei, eu chego lá. É Ele quem dá força, aleluia, aleluia. Ele vai me ajudar. É Ele quem levanta nos dias difíceis. Entrega o teu coração para Ele agora. Você pode declarar nessa noite que é por causa dele que você não parou, é por causa dele que você ainda não desistiu, é por causa dele que você vai persistir, continuar, chegar até o fim, herdar a coroa da vida eterna. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lá, me virando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu
já teria desistido, mas por ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que aceita ele na sua vida nessa noite e decidi seguir. Vamos lugar para ele entrar no teu coração. Ele que eu ainda continuo a lutar por causa de Jesus, que sempre me conduz. Eu sei, eu chego lá, porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Pega o seu coração para ele essa vez. Quando você não der conta, ele vai te ajudar. Eu não farei. Declara. Ele é o Deus da tua vida. Declara o Senhor. Se o teu coração tem honrado a presença dele, declara. Se tu reconhece, declare nessa noite. Que eu não parei é por causa dele. Com certeza, Deus, aleluia. É por causa dele. Eu estou aqui dizendo que é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem resisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei, eu chego lá, porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Mas bendito, aleluia, aleluia. Por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. E é por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz. Eu sei, eu chego lá, porque quando eu não der conta, ele vai me ajudar. Aleluia, Jesus. Os teus olhos fechados, fala com o Senhor. É por causa dele, amados, que muitas das vezes o sentimento até vem, mas você prevaleceu. Que a presença dele te capacitou. Por causa dele que naquele dia que você pensou que já não daria mais conta, mas ele estava lá capacitando, dando força. Tudo isso porque um dia você teve um encontro com ele. Dá lugar para o Senhor nessa noite. Você que tem lutado, você tem buscado ao Senhor, dá lugar, abre o teu coração para ele. Abre o teu coração para ele entrar nessa noite. Senhor, tenha liberdade sobre essa vida, Deus. Olha para esse que se posiciona como Zaqueu nesse momento. Para esse que está dizendo: Pai, eu quero te conhecer, eu quero te sentir. Aleluias. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. É esse que está buscando o Senhor, que está dando, meu Pai, que está dando lugar no coração agora. Para esse que está dando uma oportunidade, dizendo, declarando, Senhor, que quer ver o teu agir, que quer ver o que o Senhor Deus tem para essa vida. Ah, Senhor, desça com teu Espírito sobre esse teu filho, sobre esta pessoa, esse que está sem uma direção, Senhor, esse que está clamando: Senhor, Pai, me dá uma direção. Senhor, me ajuda. Pai, abre os meus olhos. Aleluias, aleluias. Oh, Espírito Santo, entra nesse coração agora. Entra nessa vida agora. Faz o teu trabalhar.
Faça o teu agir, Pai. Cria um propósito aí, Senhor. Cresça, Deus, aleluia, esse propósito. Cresça a tua presença nesse coração que quer te conhecer. Para que entre o aleluia, Jesus, o Rei da Glória. Abre o teu coração, esquece o irmão que está do teu Eu lado. abro meu coração. Esqueça tudo antes de Eu dar abro paz. meu coração para que Dá lugar pra entre o Rei. Chame o Pai agora, chame a presença dele. Glória. Chame o Senhor para fazer morar. Coração. Abre o coração para o Rei dos Reis. Coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Aleluias, aleluias. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Passa desse louvor a coração a Deus. Coração. Isso, fala pro Pai, eu abro meu coração. Olha aqui entre o Rei. Oh, aleluia. Jesus, o Rei da Glória. Abre o teu coração. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Olha aqui entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Diz pra ele, irmão. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração, Senhor. Meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Levanta as suas mãos para os céus e declara no meu coração. Antes de ir para casa, declara para o Senhor: eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Meu coração. Aleluia, aleluia. Eu abro meu coração. Pai Santo, mais poderoso. Abre o coração para aquele que é Deus, para aquele que tudo pode, para aquele que pode fazer a tua vida, para aquele que pode transformar. Declare nessa noite quem é Ele, igreja. Ele é o Rei da Glória. O Rei da Glória. Jesus, Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus. Isso, entrega o teu louvor a Ele. Faça fluir a tua adoração do Senhor. Chame Ele para entrar no teu coração. Chame o Rei da Glória para a sua vida. Jesus, Ele é o Rei. vem, Senhor. Ele é o Rei. Vem, Espírito Santo de Deus. Desça para fazer morada. Desça, Senhor, sobre esse coração. Jesus, Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é O Rei da o Rei Glória. da Glória? Jesus, Jesus. Jesus. Aleluia. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Com as suas mãos para o céu. Senhor, tenha liberdade sobre essa vida, Pai. Tenha liberdade sobre todos nós nessa noite. Porque entendemos, Senhor, que todos os dias é dia de buscar renovação no Senhor. Todos os dias é dia de se converter a Ti. Então, Senhor, nós abrimos o nosso coração para que entre o Senhor, o Rei da Glória, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Pai, entra sobre este coração, Senhor, que talvez porventura entrou aqui aflito, com o coração triste, abatido. Entra sobre este coração, Senhor, que o Senhor Deus tem propósito no teu trabalhar, no teu agir, Senhor. Cresça a tua presença sobre essas vidas. No teu trabalhar, Deus, no teu agir, sabemos que o teu nome será glorificado para a honra e glória do teu santo nome. Tenha liberdade sobre a vida da tua igreja. Que todos, Senhor, nessa noite possam voltar para casa, Senhor, com a tua presença, com a palavra, Senhor, com esta palavra no coração. O encontro não acaba aqui, não fica somente aqui, Senhor, mas esse encontro, Pai, continua dentro do lar, na casa, dentro do coração, para sempre, Deus, para a eternidade, a tua presença nos nossos corações. Fique com meu Pai, com essa pessoa, conosco cada dia mais, com a tua presença, com o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Diga graças a Deus e glorifique com as palmas bem fortes no santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amados. Glória a Deus. Ainda voltando para casa abençoado. Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. O encontro, ele não acaba aqui somente na hora que a gente sente a presença do Senhor, somente na hora que Ele nos chama pelo nome. Não, pelo contrário, Ele quer entrar na casa e Ele quer morar aí para a vida eterna em nome de Jesus, amém? Nós já vamos para casa abençoados. Pega tudo nas vossas mãos em nome de Jesus. Lembrando que domingo passado a gente encerrou, né, o último domingo do projeto de vida, e na segunda-feira a gente levou para o monte os teus projetos, a gente levou para o monte, levamos para a presença do Senhor para entregar a Deus, oramos, entregamos na presença do Senhor. Não foi fácil, amados. Quando a gente fala que não é uma brincadeira, não é brincadeira as coisas do Senhor. A gente subiu com sonhos, com projetos ali, a gente subiu com pedidos, juntamente com os servos do Senhor, e não é fácil, foi batalha espiritual. Eu sei que às vezes, talvez por muitos pacientes começando na fé, talvez não entenda. A gente falou nos 3 domingos aqui, quando a gente encerrasse, a gente ia levar para o monte. Os obreiros estão de testemunha, eu não ia falar isso, mas a gente precisa falar para você saber que o diabo ele não está brincando. E no dia que a gente foi recentemente, horas antes da gente subir para o monte, no caminho do monte, estava cheio de oferendas, até chegar até o monte. Recentemente, pastor, por que isso? Deus revelar, tudo para parar. Não é algo feito para a vida de ninguém, é algo para parar o que Deus tem para as nossas vidas. Mas sabemos que a gente orou, repreendeu, jogou por terra, entregamos nas mãos do Senhor, e nós temos uma certeza de algo. A gente não abriu mão do que é das vossas vidas, de vocês, de cada um em nome de Jesus. A gente lutou, a gente orou, e temos a certeza, como eu falei para os obreiros, se a gente saísse de lá, nem que seja sem vida, mas não íamos abrir mão. O que eu estou falando é espiritual, amado, espiritual, não é nada físico. A gente não entra em detalhes do que a batalha espiritual que passamos lá. Ou seja, os irmãos que têm sensibilidade ao Espírito Santo estão entendendo o que a gente está dizendo. Só para você entender, já sabia que a gente ia para o monte, que a gente ia levar projetos, levar sonhos de pessoas que você tem projetado para o altar natural do Senhor, porque é um monte, altar natural. A gente ia ajoelhar ali, entregamos na presença do Senhor, derramamos nossas lágrimas sobre aquele projeto. Eu tenho certeza de uma coisa: para a honra e glória do Senhor, a prepare para testemunhar, porque verão se Deus é Deus ou não é Deus. Verão se o Senhor é Deus que recebeu o teu projeto lá no monte, em nome do Senhor Jesus. Por que o Senhor está dizendo isso, pastor? Porque quando o inimigo se levanta, é aí que precisamos descer para o campo de batalha. E aí que ele se afrontar, aí que precisamos se posicionar mais ainda. Afrontava Davi afrontava também o gigante. Apertou mais, então vamos lutar mais. Mas vencemos para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Foi batalha, foi luta, mas eu tenho certeza de uma coisa: toma posse, porque Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Foi algo tremendo, é um ano de crescimento espiritual.
E o que é o maior foco, não é nem tanto o sonho, a bênção, porque o Senhor tudo faz isso. Mas quando nós buscamos crescimento espiritual, o tema já diz que leva a salvação. É o maior propósito de Deus na vida de um ser humano: salvação. Crescimento espiritual leva a salvação. É onde crescimento espiritual, tudo que o inimigo quer parar, é o crescimento espiritual que para também a salvação. Você consegue entender que o inimigo quer parar uma coisa aqui, mas o maior foco dele é lá na frente. Mas nós temos certeza de uma coisa: caiu por terra e o povo de Deus prevaleceu na presença do Senhor. Amém? Pega tudo nas nossas mãos, vamos agradecer o Senhor. Vamos para casa abençoados em nome de Jesus. Lembrando, terça-feira o culto na direção dos varões, né? Terça-feira das maravilhas do Senhor. Venha buscar, entregar sua vida, seu coração na presença do Senhor. Amém? Quinta-feira é o 5º dia da campanha, né? Aí quinta-feira, amados, 5º dia da campanha pela família. Vem buscar para sua casa, vem buscar para sua família em nome de Jesus, amém? Eu disse que eu ia falar, mas domingo ainda não é o início da campanha das 3 unções, amém? Se for da vontade do Senhor, desse domingo que vem, no próximo, a gente inicia a campanha das 3 unções, que a gente vai dar início nos domingos, amém? Em nome do Senhor Jesus. Pega tudo nas suas mãos, levanta para o céu. Vamos agradecer o Senhor, vamos para casa abençoado em nome de Jesus. Fecha os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, eu louvo o Senhor por tudo que o Senhor Deus tem feito nessa noite, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua unção. Eu louvo o Senhor, Pai, por tudo que foi entregue nessa noite ao Senhor. Pai, nós louvamos o Senhor pela vida da tua igreja, esses que aqui vieram, que te adoraram, te buscaram, todos, Pai, que entregaram o Senhor nessa noite, louvor, adoração, pois somente o Senhor é digno. Senhor, leva o teu povo de volta para casa em paz, guardados, abençoados. Pai, antes mesmo, receba os donativos, esse que trouxe um dízimo para a tua casa, esse que veio devolver o dízimo, esse que trouxe uma oferta, esse que trouxe um voto, Senhor, esse que vai lançar uma semente sobre essa terra, sobre este ministério, uma oferta, que o Senhor Jesus receba, Pai, em nome do Senhor Jesus, e venha abrir as portas, venha abrir janelas do céu para a vida, meu Pai, desse fiel dizimista, para esse ofertante, para esse que tem lançado, Senhor, fidelidade à obra do Senhor. Leve eles também para casa em paz, guardados e abençoados pelo Senhor. Prepara eles para estar aqui nessa terça-feira juntamente conosco, para adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Juntamente, Pai, também na quinta-feira, dando continuidade à campanha. O 5º dia, meu Pai, da campanha, onde nós, se nós crer, será salvo nós e a nossa casa, diz a tua palavra do Senhor Jesus. Leve eles em paz, guardados e abençoados em nome do Senhor Jesus. Com